Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o thriller de espionagem Questão de Honra do autor Yuri Belov. Se você gosta daqueles filmes com muita ação, muita espionagem, várias tramas acontecendo, sabe, o estilo 007, James Bond. Inclusive o James Bond tem algumas similaridades com o protagonista desse livro, ou Ethan Hunt de Missão Impossível, você muito provavelmente vai gostar deste livro. A sensação que dá enquanto a gente está lendo Questão de Honra é que é um roteiro para o cinema, sabe? Hollywood claramente está perdendo um ótimo roteirista de filmes de ação, porque eu fiquei impressionada com a capacidade do autor de articular tantas tramas uma após a outra, ainda assim sem perder o principal, porque existe uma trama principal, assim, existe o que o protagonista se inseriu aqui no meio, o motivo pelo qual ele está passando por todas essas, digamos, provações. Mas vamos com calma. Primeiro eu vou apresentar aqui a vocês o personagem principal de Questão de Honra, que é o Tristan Drake. É um desses agentes que poderia muito bem ganhar uma franquia de filmes. Não tô brincando. Eu cresci assistindo filmes de ação. Não deixa nada a desejar a esse tipo de trama. Pelo contrário, sabe? Aqui o autor colocou tantas coisas e tudo isso com contextualização histórica. Então, ele pegou essas coisas, assim, por exemplo, organizações como o MI6, o próprio Tristan Drake está ligado ao MI6, vários grupos étnicos, religiosos, todo aquele conflito do Oriente Médio, o que acontece em cada um dos países, questões políticas envolvidas, aqueles jogos de poder, sabe? De quem tem muito dinheiro e envolve terrorismo também. Então ele pegou várias questões importantes no cenário mundial e contextualizou historicamente isso à medida que o tempo passa aqui na história. E ele trouxe uma trama ficcional muito bem construída em cima de tudo isso, com um protagonista que é meio que um agente secreto de espionagem. Na verdade, o Tristan Drake, protagonista do livro, trabalhou com isso ao longo da sua carreira. Agora ele tem quase 70 anos, ainda que ele esteja super em forma e esteja pronto para o combate. E isso, essa experiência toda, mostra claramente a visão estratégica que ele tem de situações de perigo, porque o autor vai criar aqui muitas situações de perigo e o personagem vai precisar usar de sua inteligência para sair delas, sabe? Não é aquela coisa fácil, é uma coisa muito bem escrita, muito bem montada ali em cima. Então, o Tristan Drake, na verdade, é um ex-oficial das Forças Especiais Britânicas. Ele é um ex-oficial da Marinha. Ele agora, na verdade, é diretor de uma empresa de arqueologia marinha. Então, ele tem esses navios que vão caçar tesouros no fundo dos oceanos. E é isso que vai dar início à trama do livro, já que um desses navios será atacado. E por conta disso, ele vai precisar de muita ajuda. Aí vai entrar uma pessoa aqui na história, um sheik, que vai ajudá-lo. E depois, como uma questão de honra, ele vai retribuir o favor e vai procurar Khaled, o filho desse sheik que desapareceu e estava envolvido ali na guerra civil síria. Então ele foi recrutado, né, pelos grupos extremistas e ele depois sumiu. Então o protagonista vai descobrir que ele está no Paquistão e vai armar toda uma operação para buscá-lo. Só que ele vai descobrir que tem muito mais por trás disso aí, muito mais coisas em jogo, mundialmente falando. E ele passa sempre detalhes de tudo, ele contextualiza tudo muito bem, geograficamente, politicamente, estrategicamente. Ele tem um conhecimento muito amplo de história também, história de vários desses países, vários grupos. Aqui o Tristan Drake vai passar por muitos países. Então até como produção cinematográfica teria que ser aquela produção hollywoodiana, sabe? Tem cenários exóticos ou aqueles locais frequentados apenas pelos muito ricos e poderosos. E também, claro, por locais completamente assolados pela destruição e pelo terrorismo. Locais em que as pessoas trabalham de forma escrava, que a gente sabe que acontece, então ele vai usar isso também, aquela desolação, aquele desamparo também vai ser bem passado aqui, e o protagonista vai se ver em meio a isso, e às vezes até de mãos atadas, sem poder fazer tanta coisa assim por ser apenas uma pessoa, mas tentando ajudar no que pode, sabe? Então aqui a gente tem locais isolados no continente africano, aqui a gente tem locais que são completamente tomados já por terroristas, por forças extremistas que causam terror. Essa questão do medo da guerra e alguns locais completamente devastados, a gente percebe aqui que ele vai passar por uns lugares que são muito bonitos, sabe? Aqueles cenários deslumbrantes que antes eram super visitados e hoje em dia não são mais, por conta do medo, claro, de se aventurar por aquela área, sabe? A impressão que dá é que o autor passou por todos esses lugares, porque ele vai dar descrições não apenas das cidades, dos locais perto, mas também dos monumentos, pontos turísticos e não turísticos que o personagem se encontra, e você como leitor vai se situar geograficamente muito bem como se estivesse lá.
E a narrativa do Yuri Belov é muito boa nesse quesito, além da habilidade de colocar várias tramas e subtramas de uma forma tão bem fechadas e ininterruptas, porque ele não para. É realmente aquela vibe de filmes de ação que também funciona muito bem com livros. Afinal de contas, o maior protagonista de ação de todos os tempos, que é o 007, James Bond, veio dos livros do Ian Fleming. Aqui a gente tem um protagonista que poderia facilmente trabalhar em parceria com este outro, também envolvido com o MI6, tão inteligente e cheio de aparatos científicos para ajudá-lo nessas jornadas e armas também. Quanto essa questão das armas, inclusive, é claro que muitas armas são colocadas aqui no livro, descritas, mas como forma de defesa, porque uma das coisas que o personagem tem, que eu achei muito bacana, é um código de conduta, uma ética muito elevada. Então ele sempre se coloca nessas situações de perigo, porque ele precisa, mas ao mesmo tempo ele não quer matar ninguém, então ele sempre procura desarmar, ainda que seja sim um livro de ação, com muitas situações em ambientes inóspitos ou violentos, com terrorismo, muitas armas, muitos aparatos de guerra, todos eles muito bem passados e bem descritos, o que me leva a crer que realmente o autor tem um conhecimento muito elevado nesse quesito. Então, ainda assim, não é um livro violento, sabe? Tem algumas cenas, sim, que mostram a violência, mostra muito do lado terrível do ser humano, até porque aqui a gente tem pessoas de muito poder que usam esse poder como forma de aterrorizar mesmo, e forma de enriquecer ilicitamente e tornar-se cada vez mais poderoso, tanto que um dos grandes antagonistas do livro é uma dessas pessoas, né, que é um grande banqueiro que controla muitas coisas, com pessoas inseridas em vários setores, em vários países, no governo, na polícia, enfim. Aquela coisa toda que a gente sabe que acontece. Mas aqui entra no sentido de mostrar esse lado, essa face terrível do ser humano, né, essa face malévola e obscura, que é uma coisa que acontece, está acontecendo, então o autor vai contextualizar e trazer aqui, claro, uma trama ficcional em cima de tudo isso. O conteúdo do livro é ricamente passado, então se você gosta de tramas de espionagem, se você gosta daqueles tipos de filmes que eu mencionei, você muito provavelmente também vai se divertir muito com a leitura de Questão de Honra do Yuri Belov. E Yuri Belov, inclusive, é um nome fictício, é um pseudônimo, a gente não sabe exatamente quem é o autor. E ele já lançou outro livro, que foi o Odalisca. Ele fala aqui na rápida biografia que ele trabalhou em diversos lugares no Brasil e no exterior, como África e América Latina. Eu acho que isso fica bem claro até nessa história, que é a nível mundial, né? O personagem passa por vários países e a forma como ele descreve dá a entender que ele realmente esteve nesses lugares. Creio que não em todos, quem sabe talvez. É um ótimo exemplo de um thriller de espionagem que não deixa nada a desejar a best-sellers internacionais do tipo. E ele também tem várias ilustrações durante o livro inteiro, sabe? Eu achei bem legal, até pra gente imaginar algumas coisas, e eu gostei muito também do traço das ilustrações. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu vou deixar o link para este livro aqui embaixo, caso você tenha interesse em adquirir um exemplar. E conta aqui embaixo o que você achou, se você ficou curioso, se você quer ler o livro ou se você já leu. Vamos conversar nos comentários, essa é uma das melhores partes. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!